Olá, bom dia! A gente está aqui com mais um Talk do Ozar, nessa sexta-feira linda e ensolarada. Hoje o tema é bastante relevante. Nós estaremos falando com Carmen Pedro sobre ILPIs. Alexandre, o que é isso de ILPI? ILPI nada mais é que instituição de longa permanência. Isso, instituição de longa permanência para idosos. Né? E hoje não se usa mais o termo asilo, né? E o termo abrigo também está caindo em desuso. Ou é casa de permanência, casa de longa permanência, instituição de longa permanência, então vocês vão ouvir muito isso. Ou só a sigla mesmo, né? ILPIs. Tem também um outro formato chamado centro de dias, né? Então são vários formatos hoje para melhor atender a pessoa idosa. E que bom que está tendo várias políticas para trazer benefício, conforto, dignidade para a pessoa idosa. E nós do Idosar Centro de Pesquisas e Proposições nos colocamos, né, nessa responsabilidade de trazer essas informações para vocês. Essa live ela é muito importante para todos, mas principalmente para quem tem familiares em abrigos. Para quem também é gestor de abrigos, que tem as suas dificuldades, necessidades, as suas ânsias. Então é para você. Daqui a pouco o Carmen Pedro tá clicando aí e a gente vai aceitá-la, tá bom? É importante também a gente dizer que você pode ficar à vontade para fazer perguntas. Não deixa de fazer perguntas, não. Elas são você que já entrou aí, então não deixa aí de fazer suas perguntas. Bom Será a dia. minha câmera. É minha câmera que eu tenho que virar, né? Tá ao contrário. Enquanto a Carmen está ali se ajustando, deixa eu falar com vocês que a Carmen Pedro, ela foi um canal de bênção para a gente, porque ela nos indicou uma ILPI, né? E hoje nós estamos oferecendo para o Instituto Lar Envelhecer Bem o nosso plano de atendimento ao idoso. Esse plano de atendimento que já está lá no nosso site há um tempão, lá a gente fala quem é o público-alvo, os benefícios desse atendimento. Então, nós estamos... Essa foi a segunda semana. Vê lá um vídeo curtinho que a gente postou no Idosar, no Instagram, e aí vocês vão sentir o clima. Gente, os idosos estão super felizes. Eles já ficam, tá, Carmen, na expectativa, esperando a gente, esperando o Idosar chegar. É muito bacana, né? Você sente a felicidade no rosto. Tinha uma que era muito resistente a gente, tá? Depois ela deu um abraço, ela relaxou, né? Porque eles precisam, né? A gente precisa passar pelo teste da confiança deles, né? Isso é importante. Então, essa é a nossa primeira ILPI em que a gente desenvolve o trabalho de atendimento à pessoa idosa. E a gente pretende ficar com a agenda super lotada. Então, você que tem o seu dia Vai sim. Vai sim. Eu já estou com contato de uma outra que está abrindo lá em Botafogo e a gente vai estar lá. Eu vi o vídeo de vocês lá no abrigo da Michelle, foi super legal, gostei, foi muito legal. ali foi só um trechinho do que a gente fez, hein? Porque é muito bacana. Carmen, É, querida, muitíssimo bom dia. Bem-vinda a esse momento do Talk do Ozar tão esperado. Eu só vou precisar que você suspenda a sua câmera um pouquinho, porque está cortando assim, está na altura dos seus olhos. tá Isso. bom? Carmen, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer, inclusive, ao Enéas, né, por ter feito esse network entre a gente. Muito bacana, né, te conhecer. E eu sei que você tem uma vasta experiência nessa parte, né, de instituição de longa permanência. Como eu estava dizendo anteriormente, essa live ela é muito importante para quem tem familiares, para quem tem idosos, desculpa, essa live é importante para familiares que têm idosos em instituição de longa permanência. Exatamente, é. E essa live também é importante para quem é gestor de LPIs. E é também importante para aquele, né, para o conselho,
né, municipal, da pessoa idosa também, que tem que ter certos olhares, não somente certos olhares, mas certas compreensões, né, o Isso, Carmen? Porque tem às que ter vezes eles sim. têm uma mão bem pesada de fiscalização, mas eles vêm mais para fiscalizar do que para apoiar. Não, eles não apoiam nada, fiscalização não existe, nem o CRAS, nem a Secretaria Municipal de Saúde, eles só têm cobrança. Cobrando. Cobram tudo. Eu já tive várias experiências com eles assim, já pedi, gente, qual é o tipo de ajuda que vocês podem dar? A família está com dificuldade de manter o idoso aqui, eles não ajudam em nada, só cobrança. Eles cobram muito, mas ajudar mesmo não tem ajuda nenhuma. A gente vai falar disso. Mas antes eu quero que você se apresente. Apresente você, sua história, sua idade. E aí a gente vai entrar nesse tema com mais força. Tá bom, vamos lá. Bom dia, meu nome é Carmen, tá? Meu nome é Carmen Lúcia Pedro. Eu sou enfermeira, formada pela Universidade Gama Filho. Tá? Já atuo na enfermagem há 39 anos. Né? Eu comecei trabalhando em hospitais públicos, trabalho ainda em unidade pública, né? Fui funcionária do Estado, já estou aposentada. Hoje eu trabalho na Prefeitura do Rio, já há 24 anos. Tá? Estou na atenção básica, eu era de terapia intensiva e emergência, né? Hoje eu estou só na atenção básica. Também dou aula, sou professora de enfermagem também, atuo em alguns cursinhos aí, dou algumas aulas. Enfim, há uns anos atrás, justamente em 2014, 2012, eu fui convidada para ser gestora de uma ILPI. E a gente vai atuando, sair de uma, fui para outra, e a gente vai vendo as dificuldades todos os dias, né? Hoje eu não estou na LPI, trabalhando na LPI, mas estou pensando em voltar. Mas é uma área de abrangência muito grande, até porque a expectativa de vida do idoso, há uns anos atrás, era 65 anos, 70. Hoje a gente tem idosos aí, 98, 100, 101 anos, que isso, como é que eu posso dizer? Para o Ministério Público, isso é um gasto, né? Porque quanto mais a pessoa vai ficando viva nesse período, são mais custos com saúde, mais custos com aposentadoria, né? Então eles querem evitar tudo isso, né? E no longo da minha atuação, hoje sim, eu vejo que precisa-se mais profissionais empenhados nisso, não é só vamos lá abrir um abrigo. Sim. A gente tem que ter muita responsabilidade. Hoje, eu até estou no trabalho hoje, eu trabalho numa unidade básica de saúde, né, o CMS da Prefeitura do Rio. Né, a gente está atuando com diversos segmentos, mas o idoso me preocupa muito, né, porque é uma preocupação que não se tem muito hoje em dia. Né? E é isso. Minha carreira está aí, minha vida está aí, estou disposta a fazer mais algumas pós, estudar, me atualizar mais ainda. Isso aí. Bacana. Eu tô aqui te ouvindo atentamente a sua história de vida, que já é aposentada numa, tá 24. Aí eu tô assim, meu Deus, com essa carinha de nova, quantos anos? Poxa, vou ter que me entregar. Uma idade cronológica, esse roxinho não tá conversando, porque não parece. Eu vou ter que entregar que vou fazer 56? Eu acho que sim, mas mesmo assim, caraca, não parece. Parabéns. Eu tô tentando fazer quanto com a tua experiência, mas assim, ela é muito nova. Conserva. São 56 anos de vida, muita luta, bem sofrida, tá? Com muita luta mesmo. Mas uma coisa que eu digo pra você, Alexandra, eu não queria nunca ser enfermeira. Sério? Eu queria ser enfermeira por conta dos meus pais, né? Minha mãe me matriculou no curso de enfermagem. Para você ver, lá no início, todas as aulas de laboratório eu desmaiava. Aplicava uma injeção e desmaiava. Caramba. E aí Deus vai movendo, né? E aí hoje me identifico, não me vejo hoje fora da enfermagem. Né? Me apaixonei, tá? Por cuidar do outro. E eu tenho que me policiar muito, porque às vezes eu me dedico tanto que esqueço de mim mesma. Porque a gente faz isso. Quando a gente ama o que faz, a gente está deixando a gente cuidando mais do outro. Mas erradamente. Nós temos que cuidar de nós para estarmos bem e para cuidar do outro. Tá? Sim. Sim. É a máxima do avião, né? Se acontecer alguma pane, coloca primeiro a máscara em você. Primeiro exatamente. condições de cuidar do outro, né? E a gente realmente faz o inverso.
com essa Isso. nossa atitude que Deus nos deu de ser altruísta, de fazer o bem, de querer, né? A gente acaba invertendo os papéis. Mas assim, Isso. Carmen, qual é hoje, dentro da sua experiência, larga experiência, o maior desafio de quem é gestor de ILPIs, de unidade de instituição de longa permanência? E aí eu já te abro aí a palavra. Porque muitos desses trabalhos, muitas dessas unidades, dessas instituições, elas se iniciam com o voluntariado. E depois a pessoa percebe que não dá conta só de ficar no voluntariado. E aí há uma necessidade de buscar a legalização desse voluntariado. Fiz uma análise correta? Então, é muito complicado isso, tá? Você fez uma pergunta que todo mundo quer ajudar, quer abrir um abrigo, na realidade, muitas das vezes, filantrópico sem fins lucrativos, não existe como. As cobranças são muitas, tá? Porque você não é só pegar uma casa, alugar e colocar um bando de idosos dentro e você tentar manter. Porque a gente, vamos começar já pela alimentação, né? Você tem que manter a alimentação, você tem que profissionais, porque você não dá conta sozinho. Você tem que ter profissionais para ajudar, e aí começa as exigências. Quando a fiscalização bate pela primeira vez, a primeira coisa que ele já começa, como é que está o piso, como é que tá as barras de segurança, aí você já começa a ver os gastos, né? Piso, barra de segurança, o piso tem que ser derrapante, a cadeira tem que ser aqui, o banheiro não pode ter blindex, e vamos começar, e depois ele passa. E a documentação? E aí, o primeiro passo quando a gente quer ter uma unidade dessa é o local que a gente vai abrir ou você vai colocar os idosos, tem que primeiro ser autorizado pela prefeitura, tá? Primeiro passo eu quero alugar aquela casa para fazer um abrigo. Né? O ideal seria que a gente tivesse montado a casa nos moldes já, deveria ser uma LPI. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem dinheiro para aplicar. Quem tem dinheiro para aplicar não quer. Quem geralmente nem todo mundo tem dinheiro para aplicar. Para montar, realmente, construir do jeito que deveria ser. E aí, primeiro passo, essa unidade, você ver o endereço do local e pedir um contador para fazer essa pesquisa junto com a prefeitura. A prefeitura tem que autorizar esse espaço ser liberado para ILPI. A prefeitura liberou, aí se gera-se um CNPJ. Porque só pode gerar um CNPJ se a prefeitura liberar o local. Aí esse local tem que ser longe, não pode ser muito beira de estrada, local que seja residencial, não pode ser dentro de condomínio. Tem um monte de exigências que eles fazem lá. Aí o contador preenche lá na tela, porque tudo online, né? É preenchimento online, você envia, eles dão 10 dias, 15 dias para te responder. E o primeiro passo é esse, o local, pegar endereço, CEP, tudo direitinho, enviar para o contador fazer essa pesquisa junto com a prefeitura. A prefeitura liberou, aí é liberado o CNPJ. Aí, quando libera o CNPJ, o segundo passo é pedir autorização do bombeiro, fiscalização do bombeiro. Você pega uma documentação que é emitida junto com o contador, você vai até o bombeiro, né? Ele tem uma lista de documentos que você tem que enviar, paga uma taxa, que eu não sei, hoje deve estar uns 500 e pouco, paga essa taxa ao bombeiro e aguarda o bombeiro fazer a visita técnica, tá? Eles vão fazer a visita técnica, ver o espaço, aí eles vão ver tudo, risco de fogo, fiação, piso, o bombeiro vê todo o risco aí de incêndio, tudo isso. O bombeiro autorizou, aí você junta essa documentação para pedir o alvará, que também não é barato, tá? O alvará, dependendo do local, da unidade, não custa menos de R$4.000, tá? Exatamente. Aí, paga seu alvará e aguarda o alvará sair. Quando o alvará sai, você tem que pedir a vigilância sanitária, também vai atrás da documentação, você vai atrás da vigilância sanitária para fazer a fiscalização do local. Mas aí a vigilância você já tem que estar com todo o equipamento pronto. As camas, armários, tudo direitinho. Aí a vigilância sanitária vem para fazer a fiscalização, para ver se está tudo nos conformes. Geladeira, aí eles te orientam quanto a limpeza de geladeira, quanto a conservação da alimentação. E aí fez tudo isso, show, você pode colocar o idoso lá dentro. Aí ainda tem as cobranças. Junto com aí vem a Secretaria de Saúde.
tá? Secretaria de Saúde, você também tem que passar lá para avisar que você abriu uma EPI, que é na Secretaria do Idoso, lá na Secretaria de Saúde. Eles vão te passar, fazer uma visita também. E aí vem as cobranças quanto? Qual profissional que você tem? Você tem médico? Você tem uma sala de enfermagem, que é, no caso, é um posto de enfermagem, que a gente fala, né? Onde fica acondicionado, os medicamentos, tudo direitinho. E aí tem que ter um armário próprio para medicamentos. Alguns medicamentos tem que ter geladeira separada, não pode ser a mesma geladeira da cozinha. O profissional responsável dessa área da medicação tem que ter um enfermeiro, que é o gestor técnico, tá? Tem que ter um enfermeiro. Qualquer ILP tem que ter um profissional de nível superior, de preferência enfermeiro, porque a maior parte das atividades de atendimento é com o enfermeiro, né? E eles exigem um fisioterapeuta, um nutricionista, um enfermeiro e um médico. E aí, nem todo mundo consegue se profissionais para fazer voluntariado. Tá? É muito difícil. Tá? Todos os locais que eu trabalhei, hoje em dia, devido ao nosso cotidiano, salário defasado e os custos altos, ninguém consegue trabalhar de graça. A gente até consegue alguém que vai dar um apoio de vez em quando, mas não regularmente. E o profissional médico tem que ter pelo menos uma visita mensal, o enfermeiro tem que ter 2 vezes na semana, o fisioterapeuta 2 vezes na semana, a nutricionista 1 vez por semana. Então, são profissionais que eles precisam dispor do seu tempo e nem todo mundo vai ter dispor filantropicamente, trabalhar de graça, né? Então, o custo vai se gerando mais custos ainda. Aí você vai vendo que você precisa também no cara da manutenção. Porque aí é um chuveiro que escangalha, é uma tomada que dá ruim, é uma cama que parafuso tem que ajustar, é um armário que ficou torto. E aí você precisa de um cara da manutenção. Então, os gastos são muitos, não dá para ser uma unidade filantrópica, é muito complicado, a não ser que você, para ser filantrópico, você tem que ter empresas, né, que queiram investir nessa unidade. Existem algumas empresas, mas até você chegar nessas empresas que querem investir mensalmente para ajudar a manter essa unidade, para as empresas é super vantajoso. Porque, vamos pensar numa empresa grande aí que todo mês ela manda 5 mil, vamos botar aí. 5 mil, ele lá no final do imposto de renda, a empresa tem esse desconto, porque está ajudando uma unidade filantrópica, tá? Mas não é sempre que você consegue. Tem muitas unidades, eu conheço vários abrigos que nunca conseguiram uma ajuda dessa, tá? Então, manter um abrigo é muito complicado, tá? A gente sabe que nem todas as famílias muito devem. A realidade familiar também é complicado, porque hoje em dia você pega muito idoso aí com LOAS, a maioria dos idosos tem LOAS, né? É 1.320 salário. Para poder contribuir com esse abrigo, né? Com essa despesa, né? Exatamente. Quando você estava fazendo todo o percurso de abertura, né? E manutenção da existência desse LPIs, eu já estava pensando naquele gestor que não tem essa infraestrutura toda, mas ele já tem nas mãos dele um grupo de idosos, porque, né, é uma essência dele, ele já tem na mão dele, ele não tem opção de não ter aquele idoso, né? E ele também não consegue negar, mas ele não tem condições de ter todo esse trâmite regularizado por conta de dinheiro, por conta também que ele não sabe nem muitos caminhos que não são tão simples assim de chegar a essas instituições, uma visita e até que eles venham, né? Enfim, tem todo. Eu já estava aqui com o coração apertado. Não estou dizendo com isso, Carmen e todo que nos ouve aqui, que não se deva regularizar. A nossa fala aqui é que a gente precisa, enquanto órgãos de controle, de acompanhamento, ser um facilitador desse processo, né? E não um dificultador. Porque essa pessoa, ela já não tem condições. Ela não tem. Então, o órgão de controle, além de eu sinalizar, né, o que precisa ser melhorado, adequado, readequado, que outros equipamentos eu tenho para fazer essa conexão? Você mesmo estava
falando da questão do CRAS, né, de ter um profissional da área de enfermagem, fisioterapia, é onde o CRAS, CRAS e CAPSI deveriam estar integrados porque eles têm esse profissional. Então, seria uma questão de agendar ali naquele território, né? Quantos ILPIs eu vou atender por mês com o fisioterapeuta que eu tenho aqui, com o psicólogo que eles têm, né? Tem, mas não atende. Então, esse tem que ser o nosso ponto de solicitar uma agenda deles, né? Porque, de fato, se o gestor de LPI tiver que financiar todo esse cabedal de profissional que ele precisa ter, não vai se sustentar. E Não tem. sustentar Pega o LPI barato. o idoso, né? E aí, com a sua experiência, Carmen, o que você falaria para esses órgãos de externos? Então, na realidade, acho que vamos começar com CRAS, CREAS, Secretaria Municipal de Saúde do Idoso, né? Eu acho que deveria ter um feedback com todos para que a gente pudesse fechar. Olha, então nós temos, hoje em dia, a gente tem, só aqui nessa área da Zona Oeste, a gente tem mais de 100 abrigos de idosos. E aí, muitos clandestinos. O que podia? Eles tinham que ter feito um feedback ali no CRAS. O CRAS tem quantos serviços sociais? Ainda tem serviço social, né? Quantos serviços sociais, quanto fisioterapeuta, quanto nutricionista no CRAS? Tem no CRAS. E aí, eu sei que eles têm uma agenda a cumprir, mas eles podiam disponibilizar 2 dias da semana para estar dando apoio aos abrigos, né? Vamos botar assim, eu sei que são muitos abrigos para eles darem conta, mas então, o governo tem condições de contratar mais gente para dar essa assistência, não é só cobrar. Sim. Eles podiam muito bem ajudar nessa assistência. Tem um abrigo de idosos. Porque, na realidade, quando a gente coloca o abrigo que é comprometido, quando a gente coloca idoso num abrigo, no LPI, isso ajuda muito o nosso Estado quando eu não tenho esse idoso sozinho, abandonado, para a clínica da família tem que dar assistência. Você está entendendo? Aí esse idoso fica num local só. A clínica da família pode ir lá, ainda temos a clínica da família, que nem sempre consegue dar assistência a isso. A clínica da família pode ir lá com o médico, mas tem que ser uma coisa prioritária. Não é prioritário hoje, porque eu trabalho nessa ponta, tá? Não é prioritário. Se precisar agendar um médico da clínica da família para ir para uma LPI, ele até vai. Mas às vezes eu só consigo, por exemplo, se eu quiser agendar para uma clínica da família próxima aqui do posto do trabalho. Às vezes eu levo 2 meses para conseguir agendar, porque ele vai para lá para atender todos os idosos. Mas ele tem uma demanda aqui na unidade que às vezes ele tem 20 pacientes para atender. E como é que ele sai daqui no horário de 8 às 18, com 20 e poucos pacientes atendendo, ainda tem que ir para a rua para um LP, que às vezes ele não tem carro, que o profissional não tem que dar o carro dele, tem que ser um carro do posto, que às vezes está liberado para outro profissional. Então são coisas que cada unidade básica de saúde responsável de uma região, mesmo não precisa ser nem no CRAS, podia ser uma unidade básica de saúde. Um posto de saúde, por exemplo. Nós temos fisioterapeuta, nós temos médico, nutricionista e psicólogo. Se no posto tem esses profissionais que é para atender a unidade, que ele colocasse mais um grupo, tá? Que poderia estar só para atender as LPIs. Podia ser isso. Sim. Teria que ter. Então, a gente tem o NASP para atender na rua também, no posto, mas não dá conta. Não dá conta, porque eles também não conseguem sair para atender regularmente uma LPI. Entendeu? Os órgãos públicos poderiam ver esse lado, mas eles não veem isso. Hoje em dia, o foco, hoje principalmente, é voltado na saúde da criança, da mãe, do adulto. Uma coisa que eu fico muito chateada é que quando nós estamos na emergência de um hospital, e aí nós temos lá uma vaga no CTI, a prioridade não é o idoso. Sério? Mesmo que ele tenha necessidade. Né? Porque de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, né, é do idoso essa prerrogativa, né? Então, mas na hora da depressão, quem tem expectativa de sair, de ficar menos tempo na unidade de terapia intensiva, vamos lá, eu tenho uma pessoa de 35 anos e tenho um idoso com 89, os dois estão em situações graves. Quem sobe? Quem sobe quem tem mais expectativa de sair e demorar menos tempo nessa unidade internado. É os de 35. O idoso,
Hã? Ninguém denuncia isso? Não adianta denunciar, é uma prática de todas as emergências do hospital. Eu trabalho há 39 anos no hospital, é uma prática que não tem como. Não adianta denunciar, eu já tentei fazer isso. Eu já passei por isso várias vezes, com familiares, com amigos, de eu ter que ficar ajudando a prestar assistência na emergência, porque eles não vão subir para o idoso para a emergência. Vão no máximo para a sala vermelha. Para o CTI, vai quem tem condições de sair. Infelizmente é assim. Ai, meu Entendeu? Deus. E para o idoso ainda tem aquele coisa, ao encontrar um idoso no CTI, ele tem. Uma pessoa de 35 anos pode ficar, às vezes, 10, 15 dias, um mês. O idoso, às vezes, fica 2, 3 meses, até mais. Então, o custo é muito alto. Então, eles vão desviar para quem tem possibilidade de sair, de ter alta, entendeu? E é uma coisa muito chata. Eu já presenciei isso, a gente vive isso todos os dias. A Raiane Gomes, Raiane, obrigada por ter entrado. E todos vocês que entraram também, estou vendo aqui vários, tá? Não dá para ler o nome de todos, que graças a Deus tem bastante gente. Né? A Raiane está dizendo assim, está colaborando contigo, né? Sim, a prioridade é de quem é mais novo. Também soube disso há pouco tempo. Gente, meu coração aqui está doendo. Eu já estou aqui pensando no Ministério Público, já estou pensando aqui, né, em vários caminhos, né, para a gente debater essa questão, né? É muito triste mesmo, muito triste. Não, e é um parto, porque fica o familiar do idoso querendo esse benefício, né? Esse benefício não, esse direito de ser atendido, e aí eles fazem essa análise matemática financeira, né? Isso aqui eu tenho um prejuízo com você. E fora que esse idoso, ele já deixou, enquanto cidadão, a sua contribuição E muito. social, econômica no país, e na hora dele ter o direito, não, olha só, você vai me dar prejuízo, então... Gente, isso é muito perverso. Não sei se você acompanha na mídia, que todas as vezes que o idoso vai para um UPA, vai para uma unidade de emergência, que precisa de uma internação, ele fica lá rolando 15, 20 dias, um mês, e a família tem que entrar com uma ação judicial. A gente vai para o plantão judicial pedir, e muitas das vezes o idoso morre na emergência e não consegue uma vaga numa terapia intensiva. É Entendeu? verdade. Mas, enfim, volta lá. A gente volta lá há uns anos atrás, não sei se vocês lembram de uma... Eu não lembro o nome dela. De uma menina que levou um tiro dentro da Universidade de Estácio de Sá. Ela hoje é deputada. Então, ela foi dentro da Universidade de Estácio de Sá. Ela foi socorrida por um hospital público, né? Foi para o particular, depois foi para o público. Quem manteve ela o tempo inteiro no hospital público foi o governo do Estado. Porque alcançou mídia, ela jovem, bonita, né? Alcançou mídia. E o Estado cobriu toda a internação dela na unidade de terapia intensiva particular, que não é barato. Você está entendendo? E esse idoso não ia conseguir. Não ia. Entendeu? Mas isso aí alcançou mídia, né? Sensacionalismo, né? A gente corre para ver. Não, mas o Estado é bom. Concordo com você. Muita coisa a gente consegue bem do Estado, mas não é tudo. Não é tudo. Entendeu? Carmen, a Vânia aqui, Vânia, obrigada também pela participação. Está dizendo assim, é triste, né? Mas a denúncia, ela pouco resolve. A não ser que venha nesse formato que Carmen está falando aí, né? De sensacionalismo, de escândalo. Aí a mobilização, porque todo mundo quer sair bem na foto, né? E é muito ruim, nós, enquanto sociedade, temos que fazer escândalo para poder alçar os nossos direitos. A gente Exatamente. tem no Estatuto da Pessoa Idosa as prerrogativas, né? De que a transferência de idoso, né, daquele hospital para um hospital de emergência, aí tem que ir para o órgão de controle, né, do Ministério Público, pedir esse encaminhamento, né? E muitas vezes esse encaminhamento ele não tem tanta força assim, não, tá? Parece que ele é mais para constar, para dizer que o Ministério fez alguma coisa, tá aqui a minha cartinha que eu solicitei. Agora, se essa solicitação vai ser realizada, essa transferência, esse leito de UTI se vai ser reservado para a pessoa idosa, tem um distanciamento, né, Carmen? E é muito triste isso, né, minha querida? Mas, voltando para a questão do gestor de LPI, porque é tanta coisa, se deixar a gente, né, quer falar de tudo. O gestor de LPI, hoje, muitas famílias têm condições de ter o cuidador de idoso, cuidando do idoso dentro do próprio lar. Há, em alguns países, e a nossa pesquisa recente do Idosar já comprovou isso, que em alguns outros países,
a própria residência do idoso, ele meio que se transforma numa residência de permanência. Ou seja, o Estado, né, provê que o profissional vá até a casa dele, e eles entenderam que isso tem um impacto econômico menor para a folha do Estado, né, que seja. Gasto do Estado. Aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, a família que não quer colocar o idoso numa instituição de longa permanência. Ele tem autonomia de solicitar, por exemplo, de um CRAS, um agente comunitário de saúde para visitá-lo 1, 2 vezes no mês ou a cada semestre? Tem isso? Tem essa possibilidade? Então, tem sim. Pode visitar para ver como é que está. Isso pode ser solicitado numa unidade de saúde do posto. Mas muitas das vezes a gente agenda 2 vezes por semana, não consegue. Às vezes a cada 15 dias, tá? Essa semana mesmo nós tivemos um óbito de um idoso em casa, tá? Que foi descoberto já há 2 dias, porque a vizinha ligou e pediu para que o pessoal do posto fosse até lá, já estava em óbito, dentro de casa. Então, não tem quantitativo de pessoal para isso. Por mais que a gente tenha agente de saúde, que tenha técnico de enfermagem, não tem gente para estar pelo menos uma vez, nem pelo menos uma vez por semana para isso. Deveria ter. Só para ver se o idoso está bem, o que está faltando, o que está precisando. A gente até consegue mandar um agente para agendar uma visita, ver por que ele não veio na consulta, mas para estar observando ele, dando um apoio dentro de casa, não existe, não tem como. Eu acho que deveria ter. Né? Hoje, por exemplo, você tem um idoso em casa que ganha R$1.200 e mora sozinho. Mora sozinho, mora com o filho. O filho precisa trabalhar de segunda a segunda. Se o idoso desorientar com Alzheimer alguma coisa, ele tem que manter sozinho em casa. Deixar o pai e a mãe trancada sozinho em casa, porque com R$1.200, o que você faz? Alimentação, aqueles que ainda pagam aluguel. Não dá para fazer nada. E o remédio? E não existe profissional que trabalhe com menos de salário mínimo. Aí o idoso só ganha o salário mínimo, que ou ele paga um profissional para ajudar dentro de casa, para cuidar desse idoso, ou ele deixa o idoso sozinho, que a grande maioria faz isso. E aí, o que acontece? A população, infelizmente, a gente não tem, não são todos, a gente sabe que alguns vizinhos, né, que não são, porque é abandono, vai lá denuncia no Ministério Público que é abandono de incapaz. Mas ele também não sai da casa dele e fala assim, não, pode trabalhar que eu dou uma bola para te ajudar na sua mãe, no seu pai que está sozinho. Aí denuncia. E aí aquela pessoa ou sai do emprego e vive cuidando do pai e da mãe com um salário mínimo, que não dá para fazer nada, né? Ou então procura uma instituição. E aí o que acontece? A instituição legalizada não consegue manter um idoso com R$1.300. Mas a instituição que não está legalizada aceita para ter quantitativo, né? Porque quanto mais pacientes, mesmo sendo R$1.000, é mais dinheiro que entra. Mas não dá qualidade de alimentação, não tem condições de dar qualidade. Porque R$1.300 eu não tenho condições de dar qualidade para o idoso. Mesmo no abrigo. E aí vira depósito de gente. Infelizmente acontece isso. A maioria, entendeu? Verdade. É complicado. É muito complicado. É um cenário bastante complicado. E aí, finalizando a nossa live, né, com aquela sensação de que a gente precisava falar de mais coisas, e precisa mesmo, porque esse tem que ser debatido, depurado. E quando a gente fala enquanto idosar, centro de pesquisa, que isso precisa ser debatido, não é que a gente quer arvorar a bandeira de ativismo ou de protesto, não, tá, Carmen? Inclusive, o Idosar, Centro de Pesquisa e Proposições, ele se distancia dessa agenda, né, dessa postura. O nosso propósito aqui é trazer caminhos entre caminhos, legítimos, de forma legítima, óbvio, né? Então, é isso, é dar um fôlego para esse gestor. Nós, inclusive, aí eu te devolvo a palavra para você trazer a mensagem final, nós, inclusive, do Centro de Pesquisas e Proposições, temos também condições de dar suporte a esse gestor de LPI, né? Para ele entender quais são os pontos dele fortes, quais são os pontos a melhorar, quais são as oportunidades que ele tem no entorno, fazer uma análise das suas ameaças e traçar uma linha a curto, médio e longo prazo, né, para ele mudar aquele status, né? Tem todo um plano de gerenciamento fácil de ser aplicado e eficaz. Eu trabalho com gestão, né? Então a gente tem essa linha também de suporte
de gestão para ele olhar o entorno e o que tem de oportunidades que muitas vezes está do nosso lado e a gente não sabe nem como acessar essas oportunidades. Exatamente. Então, a gente também oferece isso. Coloca isso aí no seu radar. Você que está sendo aí uma grande peça fundamental nessas aberturas de LPIs. Minha linda, mensagem final. Não que seja o final da nossa fala, que a gente vai ter muitas outras falas, mas deixa aí um afago para esse gestor, para esse idoso, para essa família. Eu quero dizer para todos, né, que são gestores, os que têm pretensão de abrir, que não desistam nunca, tá? Porque o cuidar do outro, ser humano com o outro, é uma dádiva de Deus, tá? Cuidar, saber que a gente está abrigando uma pessoa, principalmente um idoso, né, que já viveu tanto, né? E eu costumo dizer que a pessoa, mas você já sabe quem foi uma pessoa ruim. Não, a gente está aqui para ver o hoje. O passado não importa. Deus falou isso, né? Então nós temos que ver o hoje. Se a gente pode dar um carinho, é idoso que foi abandonado, é idoso, sabe, é tão gratificante você cuidar de alguém que reconhece que você cuidou, sabe, que você está prestando uma assistência para o outro, pensar no nosso dia de amanhã, né? Não desistam nunca. Segurem com força, corram atrás, aprendam a dizer não, tá? Peça ajuda das famílias, porque tem família que pode ajudar sim. A gente sabe que tem família que pode ajudar sim. Cuidar de idoso com salário mínimo, gente, não tem como, não existe, tá? Infelizmente, a família tem que entrar com ajuda, tem que ajudar. A gente sabe que eu conheço e vivo a dificuldade de diversas, muitas famílias, mas sejam pacientes, cuidadosos consigo mesmo, porque a justiça não vai cobrar da família, porque você está cuidando de idoso, vai cobrar de você. Ele vai multar você, ele vai prender você, vai botar na mídia você que está errado. Mesmo você tendo um abrigo, uma LPI, clandestino que eu acho assim, é uma palavra muito forte. Falar clandestino. Concorda comigo? Eu concordo, porque uma vez falaram assim, gente, como é que pode esse abrigo existir? Eu falei assim, mas quem está lá para ajudar? Porque ninguém tá, mas para acusar, para dizer que não. Gente, olha, é uma coisa louca. É fácil dizer clandestino porque eu não tenho um documento, porque eu não tenho um CNPJ e não tenho um alvará. Mas ninguém quer saber da parte humana minha com aquele idoso, sim, da humanização, né? Então, eu sei que é difícil, tá? Eu vivo isso, já vivi isso. É difícil a gente conseguir organizar alimentação, medicação, cuidado e documentação que não é barata. Eu tenho uma amiga que ela está com abriu agora um abrigo na correria, que ela tem bastante paciente. Ela, para adiantar o alvará dela, para não ter problema, ela teve que pegar emprestado 15 mil reais para adiantar. Aí ela molhou a mão de uma galera, tá tudo direitinho. Mas por quê? Se você vai no trâmite legal, demora até 6 meses para você conseguir o alvará. Porque é tanto papel, mas ela conseguiu ajustar tudo, pagou, tá pronto, tá tudo direitinho. Mas não é todo mundo que tem esse valor na mão. Sim. Você tá entendendo? Então, gente, não desistam, tá? Se precisar de mim, puder me ligar, quiser me ligar, tô aqui à disposição. Se precisar de ajuda, só não me peça para ser RT de ninguém, porque eu não aguento mais. Eu sou RT de uma unidade, não tenho mais. Não, é muita dificuldade. Responsável técnico. Tá. Responsável técnico. Tá? E aí, quem fica responsável técnico é que segura essa rebordosa toda principalmente quando é um enfermeiro. E tem que ser um enfermeiro RT em cada unidade. Mas cada enfermeiro para dar uma bola, para ajudar, a gente está aí. E uma coisa que eu te sugiro, a gente fazer uma reunião, se a gente conseguir juntar, vamos selecionar a grande maioria de abrigos que for possível, fazer uma reunião dos abrigos, de todos os gestores, junto, ao vivo. Por favor. Para a gente ver pontos de dificuldade, e a gente podia... Uma coisa que eu venho pensando há anos, sabe? Há muitos anos. Ano que vem, ano de eleição, a gente colocar um representante do LPI lá no Senado, né? Um deputado, vereador, porque tem que ter alguém que tem esse olhar. Não é só olhar para criança, para esporte. Tem que ter alguém com uma visão para ajudar essas LPI, mudar algumas leis, algumas rotinas. Por quê? Se eu consigo desviar, eu tenho um LPI tudo direitinho, consigo desviar a ajuda real do Estado para esse LPI, existe a ajuda sim, mas para chegar a essa ajuda, cara, quem chega a essa ajuda do Estado, do município, já penou muito. Já penou.
E muitos conseguem porque conhecem alguém. Esse não pode ser um caminho legitimado. Eu vou conseguir porque eu conheço alguém, eu conheço um deputado. Não. Não. Caminho institucionalizado para todos, com equidade. Exatamente. Tem que ser para todos. Para todo mundo. Para aquele que tem um abrigo que tem 200 idosos, para aquele que tem um abrigo que tem 5. Tem que ser para todo mundo. O atendimento tem que ser humanizado em geral. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que as políticas públicas não estão 100% voltadas para isso. Mas a gente pode chegar lá. Não depende só de mim, depende de mim, de você, de quem está nos ouvindo, de quem tem vontade, quem tem a LPI, é se unir, gente, é uma união, não é porque fulano tem 40 pacientes, eu tenho 10, fulano, vamos unir, ajudar, você está entendendo? Vamos aí para fazer isso, tem que fazer a diferença. Uma data pré-agendada para esse encontro aí que você está propondo. Dia 21 de julho, é uma sexta-feira. Vamos conversar nisso particular. Tá bom? Tá bom, a gente pode fazer isso. Por favor. Tá? Minha querida, um beijo no seu coração. Muitíssimo obrigada por todas as informações que você trouxe aqui pra gente, de uma grandeza, de uma relevância. E foi só menos da ponta do iceberg, eu sei disso. Né? Com muitas coisas, né, para ajudar. E você que é gestor de LPI, meus parabéns, que Deus te renove, te restaure, que as providências cheguem, né, mas cheguem de forma lícita, de forma constante, como política pública, e que te dê sabedoria também para administrar esses processos, porque também tem um pouco disso, né? Precisa de sabedoria para administrar os processos, porque muitos têm e também sabem administrar. A gente precisa também, com muito cuidado, mas olhar também para esse lado, desse gestor que precisa ser desenvolvido, porque não basta só a boa vontade, né? Então, isso aí é nessa roda a gente vai trazer isso também, tá? A gente conversa no miúdo, já tem essa data aí pré-agendada. A gente constrói isso juntos, tá, Carmen? Carmen, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade, tá, querida? Deus te abençoe. Tem esse espaço para isso. Você que ficou com a gente até agora, muitíssimo obrigada. Se você ainda não segue o Idosar, clica aí, segue o Idosar, vai e compartilha as nossas mensagens. Essa live vai estar hospedada no YouTube. Entre hoje e amanhã eu te disponibilizo esse link, Carmen e todos. E aí bota a galera para assistir, visualizar, comentar e se inscrever no canal do YouTube também. Tá bom, gente? Então é isso. É o Idosar com o compromisso de valorizar e dar visibilidade à pessoa idosa e todas as questões que têm a ver com a pessoa que está idosando. Fica aqui o nosso muito bom dia e até sexta-feira que vem. Obrigada, Carmen. Tchau, beijo.